Olá, família Luz! Na mensagem de hoje, vamos pensar sobre filhos e a família. Boa noite, gente. Você que está pensando em ter filho, eu trouxe esse tanto de livro aqui, que é livro que você tem que ler antes de pensar em ter filho. Só para começar. Mas brincadeiras à parte, gente, queria falar de 2 livros, que eu acho que é importante você ler quando você quer falar de família, e você quer falar principalmente de criação de filhos. Primeiro, Pastoreando o Coração da Criança. Leia esse livro. Se você é pai, você está perdendo tempo em não estudar esse livro com seu filho. Segundo livro também do Paul Tripp, esse é do Ted Tripp e esse é do Paul Tripp. Desafios aos pais. Esse daqui é dividido em 14 capítulos, você pode ler um capítulo por semana e ele vai te apresentar como você deve criar e pastorear o coração do seu filho. Como fizemos de manhã, quero fazer à noite também. Obrigado. Eu quero te dar um desafio. Pega o seu celular, pode pegar seu celular aí. Eu sei que está aí guardado, você nem usa o celular na hora do culto. Você pode pegar nos links da igreja e há ali o link da mensagem, o link do culto. Eu queria que você mandasse para alguém. Olha, na minha igreja estão falando sobre família e eu acho que você deveria ouvir essa mensagem. Para algum pai que talvez você entenda que precisa estar passando por dificuldades na criação de filhos, você manda, eu quero falar com você sobre criação de filhos, olha o que o pastor da minha igreja está dizendo. Daí você manda o link para essas pessoas. Eu, antes de subir para o púlpito aqui, fiz isso. E eu queria também que você juntasse com pessoas que são da sua família e tivesse um tempo em oração. Como eu falei na parte da manhã, nós somos chamados por Deus para viver uma vida espiritual. Nenhum assunto deve ser tratado e falado sem que seja trazido primeiro à presença de Deus. Então eu quero te convidar a ter alguns instantes de oração também na presença de Deus, pela vida da sua família e dos seus filhos. Deus, nós entramos na Tua presença nesse momento, clamando ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Filhos que já temos, filhos que talvez o Senhor ainda nos dará, para que o Senhor, Deus, esteja preparando o nosso coração para essa missão tão especial, porém também tão complexa, de gerar uma vida e de criar uma vida, para que ela possa viver nesse mundo tão tenebroso para a glória do Senhor. Guarda, Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que o nosso espírito nessa noite seja edificado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Falar sobre filhos, então. Eu creio que essa semana nós já vamos estar com as nossas mensagens separadinhas no nosso canal de YouTube, para que você possa depois em casa assistir novamente. Hoje na parte da manhã, por exemplo, falamos sobre famílias, o conceito bíblico de família, e todo esse mês eu tenho certeza que haverão mensagens que são necessárias para o seu núcleo familiar. Filhos, eu lembro que quando eu peguei o Theo a primeira vez nos meus braços, eu tremi na base. E olha que se tem alguma coisa que dentro da estrutura que Deus me criou, é que eu sou muito tranquilo.
Eu levo umas bordoadas e eu fico de boa. Mas quando eu peguei o Theo pela primeira vez nos meus braços, eu tremi na base, por causa dessa expressão. A partir daquele momento eu precisava criar uma vida, criar uma existência, ensinar ele sobre como se portar, como viver, como estar aqui. Eu era daqueles pais que deixavam ele no quarto, meus filhos sempre ficaram no quarto deles, mas à noite eu entrava lá no quarto para ver se eles estavam respirando, botava a mão nele assim, nossa, será que está respirando? Mas eu sempre quis ser presente na vida deles, para cuidar, para que eu pudesse então ensinar eles, mas eu fiquei com um pouco de medo. E algumas perguntas surgiram nesse tempo. E a primeira delas foi: por que os meus filhos agem dessa forma? Se você é pai, você já se fez essa pergunta. Você pode ter filhos bebês, você pode ter filhos crianças, você pode ter filhos adolescentes e jovens, você pode ter filhos adultos. Uma pergunta que te vem à mente é: por que os meus filhos estão agindo dessa forma? Por que ele chora toda noite? Por que ele tem cólica? Por que os meus filhos, quando são crianças, eles não ouvem o que eu estou falando? Por que quando eles são adolescentes, eles fazem o que dá na mente deles, sem ponderar o futuro? Por que quando são jovens e adultos, eles acabam esquecendo de mim como pai? Segunda pergunta que você tem que guardar é: como eu posso mudar o coração do meu filho? Não seria mais fácil, quando você quer ensinar o seu filho, você abrisse a cabeça dele, mudasse uma chavezinha ali dentro e consertasse? Se você é pai, se você tem filhos quando são crianças, você já ensinou a mesma verdade pelo menos 1000 vezes. 1002 vezes. Às vezes acontece, como aconteceu hoje pela manhã, eu sentei com os meus filhos. Filho, nós vamos para a igreja. Você não pode fazer isso. Nós vamos chegar lá. Então você precisa fazer assim, assim, assado. E eu saí dali achando que eu era um pai super vitorioso, que eu estava ensinando os meus filhos. Durou 5 minutos aqui na igreja. E eles fizeram justamente aquilo que eu sentei, olhei nos olhos deles. E eles falaram: pai, eu entendi. Mas eles não entenderam. Talvez porque a gente ainda como pais, a gente está buscando mudar as atitudes dos nossos filhos e não mudar o coração. Quer ver um exemplo simples para você guardar? Quando você recebe uma pessoa na sua casa, você recebe ela com os melhores talheres e pratos da sua casa e com aquele copo que você ganhou no dia do seu casamento, que você só usa em ocasiões especiais. Se a sua visita quebra o copo, você vai virar para ela e dizer: não tem problema. Você por dentro está morrendo, mas você vai dizer para ela: não tem problema, acontece. Agora, se o seu filho quebra o copo, baixa em você um espírito de sanção. Você chama ele de moleque, você só não amaldiçoa as gerações dele porque você faz parte delas. Porque você não quer mudar o coração. Você quer mudar as atitudes do seu filho. Por isso que uma pergunta que você deveria guardar é: como eu posso mudar o coração dos meus filhos? E uma última pergunta que talvez você se faça, e essas 3 perguntas estão sempre presentes na minha relação com os meus filhos, é: como eu posso ser um instrumento de Deus para a transformação dos meus filhos? A gente aprendeu hoje de manhã que a família é uma agência criada por Deus, aonde nós estamos preparando o esposo, a esposa e os nossos filhos para viver nesse mundo tenebroso, para viver como cidadãos aqui na terra, cidadãos celestes. Então, como eu posso ser instrumento de Deus na vida dos meus filhos? E talvez você tenha mais outras tantas 1000 perguntas para você fazer ao seu coração. E você refletir a respeito da sua criação e com seus filhos. Eu fico pasmo, lá em casa nós somos em 2, né? 2 filhos, por enquanto. Acho que não vai vir mais nenhum por aí agora. Mas eu fico impressionado. Saíram da mesma barriga. Eles têm a mesma coisa. O mesmo pai. A mesma mãe. Mas são universos completamente diferentes. E quando eu achei que o Kalel veio, que agora eu já tinha mestrado em ser pai, eu estou tendo que aprender de novo. Como lidar com o coração do meu filho. Como falar ao coração dele. Como lidar com o meu filho agora que está entrando numa pré-adolescência. É o cross, é difícil. Você sabe que é. Mas eu quero usar um texto bíblico para a gente tirar alguns exemplos nessa noite. Abra aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Do verso 1 até o verso 5.
Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. E como eu falei para você de manhã, nós, pastores que vamos pregar esse mês, nós não vamos escolher textos que você já está acostumado. Por exemplo, você está acostumado a ouvir sobre criação de filhos e usar outros textos da Bíblia. Eu quero usar Jó. Ele era um cara paciente. Você vai ver aqui que ele teve 10 filhos. Ele tinha que ser muito paciente mesmo. Então a gente vai aprender com esse homem nessa noite. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos lá no seu íntimo tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Jó é o livro mais antigo das Escrituras. Quando você abre a sua Bíblia, normalmente você abre em Gênesis e você acha que Gênesis é o primeiro livro a ser escrito. Não, Gênesis fala sobre as primeiras coisas, mas o primeiro livro a ser escrito da Bíblia é Jó. E é interessante que aqui a gente já percebe algumas coisas. A gente fica às vezes tendo debates teológicos. Quando Deus começou a exigir holocaustos, por que a adoração a Deus tem holocausto? A gente percebe que isso já fazia parte do rito de adoração que Jó tinha com Deus. Jó é conhecido pela sua paciência. Jó chama a atenção de Deus, mas também chama a atenção de Satanás. E aí você já conhece toda essa história. E como Jó lidou com esse período de sofrimento na sua vida. Aonde ele termina o seu livro dizendo: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Poucas pessoas olham para o livro de Jó e observam a sua família. Como ele lida com a história e como ele lida com os seus filhos. Porque normalmente nós já sofremos da tendência de querer saber como Jó sofreu, como ele lutou, como ele venceu as suas batalhas. Mas para mim, esse prefácio do livro é algo extremamente precioso, mostrando quem era esse homem, um homem íntegro. Um homem muito rico, um homem que entendeu que ele precisava povoar a terra, tinha 10 filhos. Um homem que entendeu que precisava conduzir os seus filhos à presença de Deus e mesmo assim passou por sofrimento. Quando a gente fizer uma série de exposições sobre sofrimento, tenha certeza, nós vamos voltar no livro de Jó. Mas hoje eu quero que você observe a relação que esse homem tinha com os seus filhos. Como ele lidava. O texto, em poucas palavras, fala sobre a unidade desse lar. Primeira coisa que o texto nos ensina é que nós precisamos estar com os nossos filhos. Como a gente passa pouco tempo com eles. Olha o que o texto fala. Terminando o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los. Jó queria estar com seus filhos. Desfrutar das bênçãos que é estar conversando com algo que você gerou. Eu tenho aqui uma implicação minha ao texto, que esses banquetes que os filhos dele faziam, foi algo que Jó ensinou. Na minha casa, todo domingo é dia de almoço em família. Não importa onde eu estava, não importa o que eu estava fazendo, domingo, na casa do seu Gilberto e na casa da dona Ivonete, era o dia de fazer o churrasco em família, e você sentava para comer. E eu brinco com meu pai até hoje, porque quando eu era jovem, adolescente, eu chegava de boné, sem camisa, ia sentar na mesa e ele não deixava eu sentar. Hoje os meninos sentam de cueca para almoçar e ele não fala nada. Muda o contexto. Muda a vida. E é interessante que quando então eu constituí o meu lar, constituí a minha família, eu também comecei a estipular isso. A hora do almoço é a hora de nós estarmos em família. Os meninos têm a sua agenda, Dani tem a agenda dela, eu tenho a minha agenda, mas nós queremos sempre almoçar juntos, estar juntos. Pode ser que o restante do dia nós estejamos completamente separados uns dos outros,
Mas naquele momento é o nosso momento. Perguntamos como é que está na escola, eles veem eu e Dani conversando, eles descobrem o que é ser família. O grande problema da nossa geração, e hoje eu fiquei sabendo que na classe de filhos lá, teve um debate sobre tempo, algumas pessoas acharam inclusive que algumas palavras foram meio duras, e daí chega para o pastor sempre as histórias, né? Mas nós precisamos investir no nosso tempo com os nossos filhos. O universo, a sociedade, a escola, o governo já entendeu isso. Por isso que quer investir nas nossas crianças. Nós pais, nós terceirizamos. Primeira coisa que você faz quando seu filho fica um pré-adolescente é dar um celular para ele. Quando seu filho é uma criança, você dá um tablet. E daí você vai dizer, pastor, isso é errado. Você está falando que a tecnologia do capeta? Não estou falando isso não, meu irmão. É que você já está ensinando seu filho a se distrair sozinho. A andar sozinho. Eu lembro que uma das crises que nós tivemos logo no começo do nosso casamento, há um século atrás, eu e Dani, foi quantas televisões nós teríamos em casa. Porque queria ter uma televisão no quarto, uma na sala, uma no banheiro. E eu falo, não, tem que ser uma na sala. Mas e se você estiver assistindo e eu quiser assistir outra coisa? A gente vai assistir em família. Vamos chegar a um coeficiente comum aonde nós vamos assistir o jogo de futebol. É simples o processo. A gente tem que gastar tempo. Perceba, Jó sabia que os seus filhos estavam vivendo juntos. Ele incentivava. Eu não sei qual era a rotina, se era um filho por mês, se era um filho por semana. Eu sei que era uma família que gostava de estar junto, de fazer festa, de comer um bom churrasco. Mas quando tudo aquilo passava, Jó chamava os seus filhos. Como é que vocês estão? O que você tem pensado? Como é que está a sua vida? O que você tem feito? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus propósitos? Vou te fazer algumas perguntas e você vê se você conhece seu filho. Qual o personagem de desenho animado seu filho mais gosta? Qual o filme que o seu filho assistiu por último? Qual é a música que o seu filho mais ouve? Quem é o melhor amigo do seu filho? Qual é o maior medo que o seu filho tem? Qual é a maior alegria do seu filho? Às vezes, nós achamos que nós conhecemos os nossos filhos porque nós temos uma percepção a respeito deles. Deixa eu te ensinar uma coisa. Isso se chama preconceito. Não no sentido usado hoje, mas no sentido de eu ter um preconceito a respeito de alguém. Para você conhecer realmente o coração, você tem que gerar diálogo. Falar, ouvir, perguntar. E a gente não faz isso com os nossos filhos. Segunda ideia que eu queria que você guardasse nessa noite: ensine os seus filhos sobre pecado e graça. Verso 5 fala assim: Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Hoje de manhã eu brinquei que criança quando nasce tem cara de joelho. Eu vou falar a segunda vez nesse púlpito para que você guarde, porque isso é uma verdade. Seu filho, quando nasceu, ele tinha cara de joelho. Os meus não. Tinha um cara de joelho. Um joelho pretinho ainda. E aí a gente olha para aquelas crianças quando elas nascem e diz assim, como um ser tão pequeno já é pecador. Não sabe falar, é banguela. Não sabe a hora de fazer xixi, cocô. Não sabe como se alimentar, mas já é pecador. Já carece da graça de Deus. Já precisa ser instruído a respeito das coisas celestes. Você quer ver como seu filho já aprende desde pequeno a mentir? Lá no sul nós temos uma expressão chamada balda. Eu não sei como é que chama aqui, vou te falar, daí você me diz. Sabe quando a criança chora, 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 mas você pega no colo e ela para de chorar? Como é que chama aqui? Birra, manha. Viu? É o mesmo país, com o mesmo tipo de gente e a língua é completamente diferente. Lá no sul chama balda. Tem uma criança que chora muito, é uma criança baldosa. E seu filho já tem com um chip incutido na mente dele que ele só deve chorar quando acontece duas coisas. Ou quando ele está com fome,
ou quando ele está sofrendo. Pode ser por frio, pode ser por sono. É para isso que ele deve chorar. E ele faz isso nas primeiras vezes. Só que ele logo descobre que ele pode chorar em outros momentos que você vai estar lá também. E aí você não quer ver seu filho chorar. Então no menor, você já sai correndo. Pega ele no colo. E ele se acalma, mas ele não está com fome. Ele não está passando nada. Ah, pastor, ele está carente, ele quer me apresentar. Não quer não, meu irmão. Mas ele é pecador. Ele já aprendeu a mentir. Porque dentro dele já nasceu essa natureza pecaminosa. Os anos vão passar. Ele vai ter outras maneiras de manifestar o seu pecado, assim como eu e você. Mas ele já é um pecadorzinho. E precisa conhecer Cristo Jesus para que a salvação entre na presença dele. Olha o pensamento de Jó. Eu não sei o que os meus filhos estão fazendo lá. Eu não sei o que está rolando nessa balada gospel da família aí de Jó. Mas eu quero chamar os meus filhos para ensinar. Vocês podem viver uma vida, vocês podem pecar, mas vocês também precisam estar na presença de um Deus e rogar para que Ele tenha graça sobre a vida de vocês. Quantas vezes eu e você perdemos a oportunidade de ensinar a respeito de pecado e graça aos nossos filhos? Quando seu filho tira uma nota ruim na escola, você diz que ele precisa estudar para que ele seja um grande trabalhador. Talvez você já usou essa expressão. Se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, moleque. Quando na verdade você devia dizer: meu filho, você precisa estudar para que você glorifique a Deus através da sua vida. E quando você não estuda, você está pecando contra o Senhor. Quando você não procura ser uma boa pessoa, você está pecando contra o Senhor. Quando o seu filho mente, quantas vezes você ensinou ele dizendo: você não pode mentir, você tem que ser uma pessoa verdadeira, você não pode ser uma pessoa que vive em falsidade. Talvez você até usou versículos da Bíblia dizendo: olha, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Mas quantas vezes você chegou para o seu filho e disse: filho, você não pode mentir, porque isso é pecado. E quando você mente e comete o pecado, você está desagradando a Deus. Nós estamos mais preocupados em que os nossos filhos nos agradem, e que sejam boas pessoas, e que tenham boas profissões, e que sejam homens e mulheres honradas, do que nos preocuparmos com a santificação dos nossos filhos. O trabalho passa, o tempo com você passa, o tempo em sociedade também. A presença do Senhor não vai passar. E aí eu vou te dar um toque. Esse vai de graça, não estava no sermão, mas só para você guardar aí na sua vida. Se você ensinar o seu filho como agradar a Deus, tenha certeza, ele vai ser um homem e uma mulher honrado, ele vai buscar ter bons trabalhos para glorificar o Senhor, ele vai viver uma vida digna, porque ele não está preocupado com a sociedade, ele teme ao Senhor. E ao temer ao Senhor, ele vai buscar viver uma vida santa. Mas não é somente falar a respeito de pecado. Você precisa também falar sobre graça. Sobre graça. Eu lembro que um dia um dos meninos, eu não lembro qual, tinha aprontado algo muito feio. E eu fiquei muito bravo. E eu já tenho essa cara de bravo, então eu fico imaginando o que é para uma criança de 5 anos ver essa cara feia, brava na frente dele. E eu lembro que naquele dia os meninos iam apanhar de cinta, porque eles tinham aprontado. E aí nós morávamos num sobrado, e eu falei: podem subir para o quarto que eu já vou subir para conversar com vocês. E aí eu fui subindo devagar, degrau por degrau. Deve ter sido pavoroso para eles, né? Mas eu estava desse lado, não estava vendo nada. E respirando, quando Deus falou: você precisa ensinar a respeito de graça para os seus filhos. E aí eu sentei na cama com eles, respirei. Falei: o papai não tinha falado para vocês não fazerem isso? O papai não tinha falado que isso é errado? Quando vocês fazem alguma coisa errada, o que vocês merecem? Ficar de castigo, ser corrigidos. Falei: isso mesmo. Hoje vocês não vão fazer isso, vão passar por isso. Porque a Bíblia fala a respeito de um conceito chamado graça. É quando você recebe algo que você não merecia.
O que vocês mereciam era uma boa correção. O que vocês mereciam é um bom castigo. Mas Cristo já pagou isso no lugar de vocês. Reflitam sobre isso. E sair. Foi difícil. Como pai, extremamente frustrado. Lá em casa não era assim. Eu poucas vezes levei uma cintada do meu pai, mas da minha mãe, bicho, eu estava dobrando na esquina, o chinelo já estava vindo na minha direção, teleguiado. Foi assim que a gente foi instruído. É assim que os nossos pais nos ensinaram. Mas os meus filhos também precisam aprender a respeito da graça. E que quando eles pecam, porque eu nem lembro o que é, para você ver uma coisa tão grande, que os anos passaram e eu já esqueci o que era. Mas o pecado deles vai permanecer. E quando eles cometerem pecados mais sérios na vida deles, eu preciso ser a pessoa em quem eles tenham liberdade de confessar os seus pecados. E eu preciso ser a pessoa que quando eles pecarem, eu possa dizer: meu filho, existe graça. Lembra que eu te ensinei lá atrás a respeito de graça? Existe uma maravilhosa graça que já pagou o preço pela sua vida. Vamos orar, vamos mudar a sua vida. É assim que a gente precisa ensinar os nossos filhos. Precisamos estar com eles, precisamos ensinar os nossos filhos a respeito de pecado e graça. Por fim, encaminhe os seus filhos à presença de Deus. Presta atenção no texto. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles. E aí ele dizia: pode ser que os meus filhos tenham amaldiçoado o Senhor. Pode ser que os meus filhos tenham pecado contra Deus. Então eu vou oferecer sacrifícios pedindo perdão pelos pecados dos meus filhos. E o autor do livro termina dizendo: Jó fazia isso constantemente. Nós precisamos encaminhar os nossos filhos à presença de Deus. Quanto tempo você gasta orando pelo seu filho? Quanto tempo você gasta na presença de Deus, dizendo: Deus, tem muita coisa que eu não dou conta de fazer como pai. Tem muitas coisas que eu não dou conta de mudar no coração do meu filho. Deus, eu preciso que o Senhor interaja no coração, na mente, na vida do meu filho. O Mateus usou uma expressão muito interessante. Qual a sua disposição de entregar os seus filhos para Deus? A gente ora assim: Deus, os meus filhos estão nas tuas mãos, mas eu quero te ajudar nesse processo. Eu acho que o Senhor não está vendo isso direito. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Quem você acha que pode cuidar melhor dos seus filhos, você ou Deus? Quem você acha que tem os melhores planos para os seus filhos, você ou Deus? Deus pode, nesse momento, nesse culto, nesse instante, tirar a sua vida. Quem vai cuidar dos seus filhos? Você ou Ele? Se no final das coisas é sempre Ele, nós precisamos confiar um pouquinho mais em Deus. E chegar a Deus: meu filho é assim, é assado. Meus filhos fazem essas coisas. Eu tenho várias perguntas para fazer para Deus, e quando eu penso nessa relação que nós temos, pai e filho, por que Deus permitiu e quer que a família seja assim na sociedade, eu fico pensando porque Ele quer mostrar para nós as nossas falhas. Os meus 2 filhos herdaram de mim as piores coisas. Eu nunca ensinei o meu filho a ser mal-humorado. Os 2 são que nem eu. Acordam bravos, brigando e xingando. E eu nunca sentei eles para dizer: acorda de manhã, não fala com as pessoas, não dá bom dia. Pelo contrário. Eu vejo os meus filhos refletidos em mim. Ou melhor, eu refletidos na vida do meu filho. Então eu preciso entregar. Porque se eu sei o mal que habita em mim, se eu tenho a mínima noção do estado de pecado que está na minha estrutura, eu já sei que se não for a graça de Deus, não há esperança para a vida dos meus filhos. Assim como se não for a graça de Deus, não há esperança para a minha vida. Por isso que nesse ponto eu queria te encorajar. Ore pela vida dos seus filhos. Ore.
Ore para que Deus trabalhe algo no seu coração. O bem mais precioso que o seu filho tem que ter no coração não é você. Aliás, você vai magoar o seu filho. Você vai errar com ele. Você vai falhar várias e várias vezes com ele. Por isso que o bem mais precioso que ele precisa ter no coração é Cristo Jesus. E a sua oração então tem que ser: Deus, nos lugares que eu não consigo penetrar no coração dos meus filhos, que o Teu Espírito Santo entre. Que o Teu Espírito Santo trabalhe. Nós precisamos orar e entregar a vida dos nossos filhos. Algumas conclusões para que você possa sair dessa noite refletindo. Primeira, os nossos filhos foram criados por Deus e para Ele. Eles foram criados para encontrar vida, esperança, identidade e sentido em Deus, assim como eu e você. Eles viverão um processo de santificação. Lembra, a santidade não é uma ação única. Não é uma ação única em nossa existência. Ela é um processo. Então, seu filho não nasceu para ser um mini você. Graças a Deus, esse mal não passou na minha casa. De filho sair igual ao pai. Já viu isso? Filho todo de amarelo, pai todo de amarelo. Filho todo de preto, pai todo de preto. Eu não quero isso. Eles não nasceram para ser mini-mins. Eles nasceram para ser aquilo que Deus deseja para a vida deles. E quando você perceber as falhas na vida dos seus filhos, e logo você vai perceber, lembre-se que assim como é na sua vida, o processo de santificação não é uma ação única. Na sua vida foi assim? Você aceitou Cristo Jesus e disse: opa, eu sou santo, eu não tenho mais pecados, eu não faço mais nada. Se brincar aqui nesse momento durante o culto, você já pensou algumas coisas na sua cabeça aí que é pecado, você já errou. Já tem que sair daqui pedindo perdão. Por que você acha que na vida dos seus filhos vai ser diferente? Segunda coisa que você precisa guardar a respeito dos seus filhos: haverá lampejos da graça de Deus na vida dos nossos filhos, porém também haverá manifestação da sua natureza pecaminosa. Eles são iguais a mim e a você. Você vê seu filho decorando um versículo da Bíblia e você acha: nossa, ele é o novo Billy Graham. Ele vai ser o pregador das multidões. Ele não sabe falar direito, mas ele já canta. Nossa, vai ser o novo ministro de louvor da Igreja Luz. Isso é manifestação da graça, meu irmão. Teve um grande teólogo que falou assim: tudo aquilo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo aquilo que você vê de errado sou eu mesmo. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Deus vai manifestar a graça dele sobre a vida dos nossos filhos. Deus vai instruir através do Espírito Santo os nossos filhos. Quando nós batizamos os nossos filhos aqui, quando criança, é essa a ordenança. Deus, o mesmo pacto que o Senhor tem comigo, eu quero que o Senhor tenha com meu filho também. Então vai ter momentos que Deus vai falar com seu filho. Mas tenha certeza que também vai ter momentos, independentemente se é criança, bebê, criança, se é um pré-adolescente, um adolescente ou um jovem, aonde eles vão manifestar o seu estado pecaminoso. Esteja preparado para isso. Por fim, no fundo, a grande realidade é que os nossos filhos precisam de Cristo em sua existência. Assim como eu e você, se não for o Senhor, não haverá mudança, não haverá salvação. Eu e você somos chamados por Deus para instruir os nossos filhos. Falar da sua graça, ensinar a respeito de pecado, falar a respeito do Senhor Jesus e como ter uma relação com Ele. Mas no final, no frigir dos ovos, quem os nossos filhos precisam é de Cristo Jesus. Por isso que uma oração que eu faço desde o dia 27 de fevereiro, lá em 2013, quando o Theo nasceu, foi: Deus, eu preciso que o Senhor se apresente na vida dos meus filhos. Eu não quero que o meu filho morra sem saber que o Senhor é o Senhor sobre a vida dele. Que o Senhor se manifeste em graça e Ele reconheça quem você é. Lembra das nossas perguntas? Por que os nossos filhos agem dessa forma? Porque eles são pecadores. E eles carecem da graça de Deus. Sabe quantas vezes seu filho vai errar até sair da sua casa? Várias.
em coisas que você mais odeia. Por exemplo, eu tenho um toque. Pastor tem toque também, gente. Eu gosto muito de silêncio. Eu sou um cara que eu gosto de ficar na minha, quieto. O Kalel, ele nasceu, parece que ele está falando debaixo da cachoeira, bicho. Ele não sabe falar no volume 1, é sempre no 12. E eu falo, viu? É pecador. Deus está usando a vida dele para tratar na minha vida. Como eu posso mudar o coração dos meus filhos? Eu só posso mudar através do ensino eterno, que converterá o coração dele. E aqui fica um desafio para você. Não seja um pai que quer mudar as atitudes dos seus filhos. A gente já faz assim com um novo cristão também. Você é crente agora, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo outro, você não pode vestir essa roupa, você não pode comer isso, você não pode ir em tal lugar. E a gente quer fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Você é meu filho, você não pode mentir, você não pode matar, você não pode roubar. Aqui em casa quem manda sou eu, você tem hora para chegar. Isso é só ensinar como seu filho tem que se portar. Você tem que se preocupar com o coração do seu filho. Então ensine princípios eternos que quando você não estiver junto com ele, ele vai saber o caminho que ele tem que percorrer. Por fim, como eu posso ser um instrumento de transformação na vida dos meus filhos? Seja o maior discipulador da vida deles. Seus filhos precisam olhar para a sua vida e ver o quanto você é pecador. Ontem eu estava no trânsito, estava bufando, bravo. Eu não tenho só cara de bravo, eu sou bravo mesmo, gente. E eu xinguei uma mulher na rua. Na hora, o Theo, que é o mais velho, olhou. O papai xingou a mulher na rua. As coisas boas que eu falo, não guardo, mas isso ele sabe. E se ele me vê pecando, ele também precisa me ver arrependido do meu pecado. Ele também precisa me ver fazendo holocaustos como Jó fazia. Ele também precisa se apaixonar pela noiva de Cristo, a igreja, como eu sou apaixonado. Por isso, eu preciso sim ser a maior influência na vida dos meus filhos. Por isso que nós somos uma igreja que fala sobre discipulado, e talvez você pense assim, nossa, eu não tenho nenhuma turma de discipulado ainda, eu não discipulo ninguém. Você precisa ser discipulador do seu filho. O seu primeiro grupo de discipulado chama-se família. É muita informação, é muita coisa que você ouviu nessa noite. E o meu desejo, que talvez você revisite os nossos cultos essa semana e preste atenção em cada uma das palavras, mas o meu desejo nessa noite é que você não saia daqui pensando que você é o melhor pai do mundo. E que você talvez é o pior pai do mundo. Mas que você saia daqui entendendo que você tem um privilégio de ser usado por Deus para a transformação da vida dos seus filhos. E esse é um privilégio que nós só vamos conseguir avançar nesse desafio se nós dependemos do Senhor e do Espírito Santo dele. Então que Deus guarde o seu coração nos laços do amor do crucificado. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. O Senhor é um bom Pai. O Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados teus filhos. O Senhor trata e cuida da nossa vida. Nos ensina a fazer isso com os nossos filhos, que são presentes do Senhor. Nos ensina a sermos pais e mães melhores na vida deles. Ensinar a respeito do pecado, mas também apresentar a tua graça na vida deles. E que o nosso melhor e maior desejo para a vida dos nossos filhos, Deus, não seja que eles sejam pessoas ricas, bem-sucedidas, mas que o maior desejo da nossa vida é que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Tenham o coração quebrantado pelo teu Espírito Santo. E que sejam guardados, Deus, sempre nas tuas mãos. Perdoa as vezes que falhamos como pais. E a cada dia nos ensina a melhorar. Essa é a minha oração nessa noite.